like. Sem enrolação, a primeira questão é essa aqui, ó. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, responsável por dividir o território da América do Sul entre Portugal e Itália. Verdadeiro ou falso, meu irmão? E aí? É falso, né? Foi Itália? É claro que não, meu irmão. E foi o que então? Antes de começar a discussão sobre a economia açucareira, é importante discutirmos o processo de fundação do que nós chamamos de capitanias hereditárias, tá? O sistema de capitanias hereditárias, ele nasceu no ano de 1534, ou seja, no século XVI. Qual é a ideia do sistema de capitanias hereditárias? A ideia é fazer a ocupação do território brasileiro a partir da grande propriedade, a partir do grande latifúndio, perfeito? Então, como é que vai ficar o Brasil? O Brasil vai ser dividido aqui ao meio. Essa divisão que você tem aqui, ela aconteceu por conta do Tratado de Tordesilhas, e este lado de cá pertence à Espanha, e este lado de cá vai pertencer a Portugal. E aí? É Itália, meu irmão? É Espanha? Bota aí alguma coisa da Espanha aí, alguma coisa, qualquer coisa. Vídeo, é um besourinho, aí está ele. Quem se levantou? As capitanias hereditárias foram um sistema implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534, que consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas de terra. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, meu irmão. É isso aí. Isso aí é capitanias hereditárias. Quer saber mais o quê? Bora pra próxima? Sem perder tempo, bora! Em 1534, o estado do Paraná era chamado de Capitania Paraná-Vicente. Verdadeiro ou falso? E aí? É falso, meu irmão. Paraná-Vicente. Eu inventei. Tu acreditou? Se você for procurar Paraná nas capitanias hereditárias em 1534, você não vai encontrar. Por quê? O sistema de capitanias hereditárias, como eu fiz referência ainda há pouco, ele vai dividir o Brasil em lotes de terra, ele vai dividir o Brasil em grandes propriedades, e nestas grandes propriedades, nestes lotes de terra, você vai ter aqui embaixo uma capitania chamada de São Vicente. Então, esta capitania de São Vicente, hoje, parte dela é São Paulo e parte dela é o Paraná. Então, a primeira informação que eu já antecipo, que eu já trago para você aí, sobre a história do Paraná é essa. Lembre que o Paraná, lá atrás, ele não era uma capitania, não existia a capitania do Paraná. Você tem o território que compreende o estado do Paraná, pertencente à capitania de São Vicente. Perfeito? Perfeito. Se ligou? É São Vicente. Paraná-Vicente é o caralho. Em meados do século XVI, a região sul do Brasil era praticamente desprezada em termos econômicos, pois o interesse maior da coroa portuguesa era a exploração da cana-de-açúcar, onde se encontrava com mais facilidade no Nordeste. Verdadeiro ou falso? E aí? É verdadeiro! É isso aí, sem tirar nem pôr. Bota aí o gordão aí na tela aí. Explica aí, gordão. E durante o século XVI, essa região mais ao sul do Brasil, ela foi meio que desprezada. Essa região mais para baixo do Brasil, ela foi meio que deixada de lado. Por quê?
o que interessou a metrópole, o que interessou a Portugal durante todo o século XVI foi a exploração de cana-de-açúcar. E aí, meu caro, onde é que você vai encontrar exploração de cana-de-açúcar? Você vai encontrar a produção de cana-de-açúcar concentrada no Nordeste, onde hoje nós chamamos de Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco, e em São Vicente, que eram as duas maiores capitanias, em termos econômicos, financeiros, de produção de cana-de-açúcar. Se ligou? Bota aí o Nordeste aí, o Nordeste. Em meados do século XVI, o sistema econômico do Brasil era denominado de sistema plantation, pois realizava a policultura, ou seja, a plantação variada. Verdadeiro ou falso? É falso, não tem nada de policultura não. Eu inventei de novo. E era o quê? Então eu acabei de afirmar que durante o início da colonização brasileira, o que vai interessar é a produção em larga escala, é a produção da cana-de-açúcar. E aí eu já te antecipo uma informação, certo? Qual é a informação que eu vou te antecipar? É essa aqui, ó. A produção de cana-de-açúcar, a produção em larga escala, ela obedecia a uma regra, ela obedecia a um formato. Este formato você vai chamá-lo de sistema plantation, perfeito? Esse sistema plantation você vai dividir em monocultura. Então, onde tem plantação de cana-de-açúcar, o que é que obrigatoriamente você tem? Só cana-de-açúcar, perfeito? E aí? É monocultura. Monocultura. O sistema plantation tinha como característica, além da monocultura, o latifúndio e as exportações, não sendo ainda adotado o trabalho escravo. Verdadeiro ou falso? É falso. Tu sabe por quê? Mas ele sabe. Segundo ponto, grande propriedade, que eu estou chamando aqui de latifúndio. Terceiro ponto, trabalho escravo, que já nós vamos aprofundar um pouco mais sobre trabalho escravo. E por último, você vai ter aqui a chamada exportação, tá? Ficou claro? Tinha trabalho escravo, sim! Bota aí um escravo aí. Ai, que delícia! Que demais! Questão 7. Durante o sistema plantation, o Brasil vendia o açúcar diretamente para a Holanda, que fazia o refinamento desse açúcar. Verdadeiro ou falso? É falso, meu irmão. Quer saber por que é falso, meu irmão? Ou tu já sabe? Tu é o sabe tudo, então. O Brasil, que era uma simples colônia de Portugal, era um fortíssimo produtor de açúcar mascavo. Então essa região aqui para cima, onde nós chamamos de Nordeste, essa região de São Vicente, ela era simplesmente uma das maiores produtoras de açúcar mascavo. Mascavo. O açúcar mascavo, ele não tinha valor comercial. Então se você chegasse, por exemplo, com um pacotinho de açúcar mascavo para vender, para comercializar na Europa, no mercado externo, o valor dele era lá embaixo. O que interessava ao mercado europeu, que é o grande consumidor desse açúcar, na verdade era o açúcar do tipo refinado. Então veja, o Brasil ele era um grande produtor de açúcar mascavo, tá?
Você ganha dinheiro nessa época com açúcar refinado, que é aquele açúcar branco, mais químico, tá? O açúcar mascavo é um açúcar mais puro. O que é que vai acontecer? O Brasil vai pegar o seu açúcar, esse açúcar do tipo de mascavo, e vai vender para Portugal. Então o Brasil vai pegar esse açúcar e vai vender para os portugueses. Os portugueses pegam esse açúcar e vendem para os holandeses. Então, o açúcar que era produzido aqui no Brasil era vendido para Portugal. Portugal pegava e vendia para a Holanda. A Holanda pegava esse açúcar e, primeiro ponto, o que é que a Holanda fazia? A Holanda fazia o refino. Acabou. E aí? Tu gostou? Vai deixar o like? Deixa. Sabe quanto custa a deixar o like? R$0. E tem mais vídeo. Então se inscreve no canal, que eu tô postando direto agora. Me empolguei. Se inscreve logo.